Olá pessoal, como vão? Sempre alerta! Meu nome é Luciano Trindade e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito das ideias que a Grande Jornada tem para crescimento e expansão. Então, para hoje eu preparei aí 12 slides apenas para nos auxiliar nessa nossa conversa e eu gostaria de mostrar para vocês primeiramente o seguinte, a nossa agenda. Né? Então, eu gostaria de comentar com você os antecedentes históricos com relação ao efetivo, com relação aos escoteiros no Brasil, realizar comparações com outros países, não no sentido de tentar falar, nós temos mais ou eles têm mais, mas só para nós termos mais claro que existe um potencial para haver crescimento dos escoteiros no Brasil e na região escoteira de São Paulo. Isso eu vou mostrar para vocês no slide mais à frente. Vou mencionar a respeito da situação atual do contingente e dos grupos na região de São Paulo, apresentar as duas das nossas propostas que vão impactar positivamente no crescimento do nosso efetivo, que é a gestão do voluntariado adulto e o apoio ao marketing local. São duas ferramentas que eu espero que você ache bacana e útil para que nós possamos aí aumentar o nosso efetivo, e eu creio que isso seja um desejo de todos nós. E, finalmente, comentar a respeito de planos de expansão, né? Para onde nós podemos ir com o movimento onde ele ainda não está presente ou esteve e não está mais. Ok? Bom, então, com relação a antecedentes históricos, né, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o contingente brasileiro ele é relativamente menor do que diversos países. Né? Então, existe um potencial para crescermos. Desde a época em que eu era membro juvenil, que a gente ouve falar, e vocês que têm mais tempo de movimento certamente ouviu falar, aquele nosso desejo, né, de nós queremos alcançar 100 mil escoteiros no Brasil, e sempre foi um alvo a ser buscado, mas que infelizmente, por uma série de razões, nunca ocorreu. A gente parou aí em 60, 70 e ficamos nesses 60, 70 mil e parou. Né? E não existem ações consistentes para que a gente cresça rapidamente dentro desse alvo que nós almejamos. Não existem nem existiram. Né? Então nós precisamos ter ações realmente mais impactantes, porque eu imagino que você também, assim como eu, queira que existam mais escoteiros no Brasil. Né? É inegável os benefícios que o movimento escoteiro traz para os jovens, e seria realmente muito bom que muito mais gente tivesse acesso ao movimento. Bom, ações de crescimento e expansão até o momento foram então bastante tímidas, pouco perceptíveis, sobretudo para a unidade local. Né? Você que está no grupo escoteiro, não sei se você tem uma imagem diferente da minha, mas eu não vejo ações de crescimento para o grupo escoteiro. Você já viu? Enfim, hoje, daqui a pouquinho, eu vou te dar pelo menos duas para a gente começar a pensar em crescer. Né? Como o seu grupo escoteiro pode crescer. Então, eu imagino que nenhum grupo escoteiro queira ser pequeno. Né? Eu abri o meu grupo porque eu quero atender realmente 20 elementos. Porque você está empreendendo seu tempo, está empreendendo esforço, enfim. A ideia é que até para você que é escotista, assim como eu, é difícil você dar uma atividade para uma tropa ou para uma alcateia com poucos elementos. Né? Então, vamos em frente. Olha só, eu vou te mostrar essa informação aí só para a gente alinhar as nossas ideias. Né? É um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Enquanto no Brasil, dados da OSME, tá? Dados do Bureau Mundial, no censo escoteiro que eles realizaram em 2012, que foi a versão mais recente aí que eu encontrei no site da OSME. Então, de lá para cá não mudou muita coisa, efetivamente, então a gente pode usar essa informação apenas para refletir. Enquanto nós no Brasil somos 70 mil, nos Estados Unidos existem 3 milhões de escoteiros. Então é uma diferença assim que acaba impactando em como o escotismo é visto, por exemplo, nos Estados Unidos e como ele é visto aqui no Brasil. Daí você pode falar, chefe Luciano, mas aí você está querendo comparar duas realidades diferentes, né?
Mais ou menos, hein, chefe? Porque, olha, eu concordo que nos Estados Unidos existem. A população é mais do que o dobro da brasileira, praticamente o dobro. Né? Mas se a gente for pensar percentualmente, nos Estados Unidos, 1% da população é escoteira. Aqui no Brasil é muito menor, daqui a pouco eu vou te mostrar como. Te mostrar esse número. Mas o que eu quero mostrar para você é que o Brasil e os Estados Unidos têm uma proximidade cultural. Né? Os nossos jovens gostam de Xbox, gostam de PlayStation, gostam de andar de bicicleta, gostam de ouvir música, que por sinal é música americana, assim como os jovens de lá. Ah, mas lá eles são muito melhores de vida. Mais ou menos, hein, chefe? Olha, tem grupo escoteiro no Bronx, que vai conhecido, no subúrbio de Nova York, que é a mesma coisa do nosso grupo escoteiro lá nos confins da Zona Norte de São Paulo. Nós temos grupos escoteiros nos Estados Unidos, em Boise, Idaho, no interior, bem, né, que seria, sei lá, um município pequeno do interior de São Paulo. Então, a realidade não é tão diferente assim. E olha uma coisa interessante que esse quadro nos mostra, né, chefe? Aqui, enquanto no Brasil existe uma preponderância de lobinho e escoteiro, lá nos Estados Unidos existe aí um volume considerável de seniors, né, de escoteiros com mais idade. Ou seja, existe uma possibilidade da gente expandir o nosso ramo sênior, né, por ações que a nossa equipe de programa depois vai detalhar para você. E com relação ao que se vem falando sobre castores, né, nós vamos fazer uma ampla discussão sobre os castores, inserir os castores. Vamos pegar ali, olha, perto se a gente pegar o continente dos Estados Unidos, o número de castores é bem pequeno, né? Então, não sei se é um lugar onde a gente deva colocar energia, deva colocar foco. Um programa para os castores poderia ser colocado, mas a gente não tem tantos cotistas sobrando para o ramo castor. De repente, eu acho que seria melhor a gente reforçar os ramos que nós temos, deixar uma boa atividade, né, para depois, eventualmente, analisar a expansão para ramos inexistentes no Brasil. Né? Bom, enfim, mas isso daí é uma discussão de programa, a gente está falando de crescimento, então vamos avançar. Aí só para fazer um comparativo, né? Estados Unidos, um montão de escoteiros, 3 milhões, Brasil, 70 mil. Vamos lá. Então, chefe, essa aqui é uma foto de onde está o Oli, né? É mais ou menos a impressão que eu tenho com relação aos escoteiros no Brasil. Onde está o escoteiro? Quem que é o escoteiro? Ninguém sabe, chefe, quem é o escoteiro. Lá nos Estados Unidos, um escoteiro a cada 100, né? Então, certamente nessa foto você acharia um escoteiro. No Brasil, muito pouca gente. Escoteiros, quem são os escoteiros? Onde eles estão? O que eles fazem? Foi uma pesquisa que nós realizamos no ano passado, em 2015, junto a 1.680 respondentes. 77% desse pessoal extrato C e D, ou seja, a gente está falando de classe média baixa, que é o público que a gente atende. Poderia ter sido replicado em qualquer lugar do estado, foi feita na capital paulista por questão de conveniência. E aí os resultados trouxeram os seguintes achados. Olha, 71% não conhece ou apenas ouviu falar do filme, de algum lugar de escoteiro, ou seja, a cada 10 pessoas, 7 não sabem quem somos e o que fazemos. 84% dos respondentes nunca viram ou veem raramente o escoteiro. Eu achava até que isso era coisa de americano, porque eu nunca vi um escoteiro aqui em São Paulo. 41% têm ou tiveram vontade de ser escoteiro. Ou seja, a cada 10 pessoas, 4 gostariam de ter sido ou ser escoteiros. Então, veja, o escotismo é bem visto. Obviamente que os respondentes responderam outras questões, né, que não foram colocadas aqui até por questão de tempo, mas o que a gente sabe é o seguinte. As pessoas sabem com uma
uma relativa certeza o que os escoteiros fazem. Né? Eles sabem que nós somos um movimento educacional, que nós fazemos assistência social, mas, né, não se vê escoteiro, porque o contingente, obviamente, é muito menor, né? Quando a gente sai de uma atividade escoteira, as pessoas não sabem o que a gente faz, ou a gente fica com medo de ser rotulado de outra coisa, ou um jovem se sente desconfortável porque ele se sente meio deslocado da tribo dele, porque o resto da tribo dele, os jovens, não sabem o que é escotismo. Por que a gente não pode acabar com esse desconforto? Por que a gente tem que falar, não, a gente precisa ter honra do nosso uniforme e nós precisamos ter orgulho do nosso uniforme, mesmo que a sociedade não nos compreenda? Tá certo que essa frase está correta, mas por que então a gente não explica para a sociedade o que nós fazemos, ou de alguma forma fazemos com que a sociedade entenda o que nós fazemos, e aí a gente pode sair com mais orgulho do nosso traje, do nosso uniforme, da nossa vestimenta, enfim. Né? Bom, então, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de expansão, a gente está percorrendo esse caminho para que nós sejamos mais conhecidos, para que o movimento escoteiro abarque novas localidades, para que outras pessoas tenham possibilidade de vivenciar o programa que nós oferecemos. E aí, isso é uma espécie de um puzzle, né? Um quebra-cabeça, uma coisa vai se encaixando a outra, uma coisa vai cooperando com a outra. Bom, vamos andar em frente para você entender como que nós vamos fazer isso. Mas antes, vamos falar um pouco da nossa região, né, dos nossos grupos, da nossa realidade. Hoje nós temos em torno de 300 unidades locais, né, 300 grupos escoteiros. No final do ano passado, exatamente 311. E aí, em torno de 20 mil associados. Né? 10 anos para cá, a gente girou em torno desse número sempre. Né? 17, 18, 19, 18, 19, 20, enfim. Nos 3 últimos anos, o que a gente percebe é que de cada 10 grupos escoteiros, apenas 4 tiveram crescimento. Os outros 6 ou estão estagnados ou estão em declínio. Né? Então, se a gente fosse fazer uma análise administrativa, gerencial da situação das nossas unidades locais, a coisa não está boa. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque cada grupo tem a sua realidade, existem fatores externos que muitas vezes influenciam na vida do grupo escoteiro, que a gente sabe muito bem. É o diretor de escola que pede para o grupo sair, é o dono do parque que quer transformar a sede do grupo escoteiro em museu, o comandante do batalhão que não sabe o que é escoteiro e não quer gente de fora do meio. Bom, vocês, assim como eu, sabem da dureza que às vezes o grupo escoteiro enfrenta. Daí o chefe sai. O chefe sai porque ele não quer mais e fica sem chefia a sessão, e a sessão começa a minguar, a gente pede pelo amor de Deus para um pai, por favor, assume a sessão, porque não tem quem conduz as atividades, e o pai não sabe muito o que fazer, e os elementos vão indo embora. Bom, a história a gente já conhece bem, né? A gente precisa tomar então ações para garantir que quando ocorrerem esses fenômenos, né, quando ocorrerem esses eventos que prejudicam o grupo escoteiro tenha condições de lidar com essa dificuldade e consiga continuar existindo e crescendo. Né? 645 municípios temos em São Paulo. Presença do movimento escoteiro em apenas 115, 17% deles. É pouco, não é? Nem 2 em cada 10 municípios tem um grupo escoteiro. Daí você fala, chefe, mas você está me falando uma informação aí que tem município que assim, São Vicente e Santos, não tem divisão, uma coisa só. Ou o município só existe por causa de uma divisão administrativa, mas na prática ele tem lá 2.000 habitantes, não tem nem pessoas, né? Enfim, mas se a gente pegar
os 100 mais, né? Vamos esquecer dos outros 500. Vamos pegar os 100 maiores municípios em população. A gente está com presença em apenas 67% deles, ou seja, nem 7 em 10, né? Eu acho que uma boa meta para crescimento e expansão, nesse caso especificamente, é garantir que existam, né? Pelo menos um grupo em uma cidade com mais de 80 mil habitantes, não é verdade? Bom, dificuldade extrema na continuidade das novas unidades locais. Uma nova unidade local é que nem um novo pequeno negócio. A pessoa vem com boa vontade, vem com interesse, mas de forma prática, uma boa parte não sabe do que se trata, né? Não tem material de campo, não tem sede, a coisa realmente é difícil, né? Então, o perfil é esse. O que acaba acontecendo, né, no dia a dia dos grupos escoteiros da nossa região? Grupos tradicionais, consolidados, vivendo as dificuldades do dia a dia de qualquer grupo escoteiro, perde chefia, perde sede, não é? Os grupos pequenos, desculpa usar a expressão pequeno, mas é o que temos, né? O que é um grupo pequeno? Um grupo com 20, com 30, com 40 elementos, que é aquele grupo que tem extrema dificuldade, né? Porque não tem nem como captar recurso. A maioria do recurso financeiro de unidade local é mensalidade. Um grupo com 100 elementos tem 100 mensalidades, um grupo com 20 tem 20. Né? Daí, se a caixa de patrulha de um grupo de 100 está faltando uma machadinha, a gente vai ali na Leroy Merlin e compra uma machadinha. Agora, um grupo de 20, pode ser que tenha um uso melhor para aquele montante financeiro do que comprar machadinha. Né? Enfim. Então, grupos grandes consolidados, grupos em um movimento de ampliação, se estruturando, melhorando, o que é ótimo, que deveria ser o padrão, e grupos pequenos com dificuldade de se encontrar. Não sei o que faço, não sei para onde vou. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com esse universo de 300 grupos, 20 mil associados, pensando em crescimento? Vou te mostrar aqui. Ó. A nossa ideia é usar a gestão do voluntariado adulto. O que é isso? Desde o final da década de 90, a gente começou a ter registro, um registro que gera estatísticas dos nossos associados. Na gestão do chefe Renato Silva foi implantado na região de São Paulo o Ícaro, um sistema que foi elaborado aí pelo chefe Fornaro, para começar a ter uma informação que se pudesse analisar estatisticamente. Depois, a Nacional implantou o SIG, e aí essa coisa se definiu como padrão. Então, a gente tem informações dos nossos voluntários, desde aí dos anos 2000. E se a gente observar o histórico desse período, a região escoteira de São Paulo já perdeu 10 mil escotistas. 10 mil escotistas. 6 mil dirigentes. Ou seja, nesse período aí que a gente começou a ter informação, a gente já perdeu quase 17 mil voluntários adultos. Tem números arredondados, mas obviamente que esse número cresce cada dia. E uma amostra dos dados de registro dos grupos nos últimos 3 anos sugere que as unidades locais perdem anualmente pelo menos 1 em cada 3 adultos. Isso daí é um problema sério. Por quê? Olha lá. Quando um voluntário adulto deixa o movimento, ele efetivamente deixa de contribuir com 12 horas de serviço no mês. No mínimo, né? No mínimo. Aquilo que a gente fala, olha, chefe, são só 3 horinhas por semana, você vai lá e tal. O movimento perde todas as horas dedicadas por outros voluntários na capacitação desse adulto que saiu do movimento. Ou seja, eu mobilizei um voluntário adulto para ser o diretor do curso, uma série de voluntários para dar os módulos, alguém preparou os materiais, todo esse pessoal dedicou o tempo durante o curso para qualificar aquele voluntário, de repente aquele voluntário não existe mais, não está mais colaborando com o movimento.
Ele leva com ele todo o capital intelectual, né, que o voluntário dispunha enquanto no movimento escoteiro. Então, poxa, eu sei as traduções, eu sei o cancioneiro, eu sei as cerimônias, eu sei os sinais manuais, enfim. Quando esse voluntário que sabe tem todo esse conhecimento, ele vai embora e leva tudo aquilo com ele. É um conhecimento que não tem preço. Né? E o movimento escoteiro nunca foi assim uma referência em gestão do conhecimento, né? Tipo, a pessoa sai, eu sei como se faz aquilo, muita informação vai se perdendo, né? Bom, uma pessoa que sai do movimento escoteiro, assim como um cliente, em geral sai porque está insatisfeito. Né? Pode ser que ela saia por problemas pessoais, mas pode ser que ela saia por insatisfação. Se ela sair insatisfeita por alguma razão do movimento escoteiro, em geral por briga de adultos, alguma coisa assim, ela se torna uma potencial crítica ao movimento escoteiro. Uma pessoa que vai ficar falando mal do escotismo, ou do grupo escoteiro, que seja. O escotismo é bacana, mas aquele grupo lá, não, porque eles fizeram uma injustiça comigo e tal. Né? E o grupo escoteiro precisa de minimamente 6 meses para repor e capacitar um substituto. Né? A pessoa tem que vir para a palestra informativa, entender o que acontece, ver o dia a dia do grupo, faz um curso preliminar para entender basicamente o que faz, depois faz um curso de técnico do ramo que ele vai atuar, depois ele vivencia mais um pouco, faz um curso básico, depois faz um curso de assessor pessoal, depois faz o curso de avançado. Né? E tudo isso demanda tempo, né? Se essa pessoa sai, eu coloco outra no lugar, ela vai demorar esse mesmo tempo para aprender. Então, gente, embora não pareça uma ação muito importante para crescer o movimento escoteiro, é a gente gerir melhor os nossos voluntários adultos. Não adianta, assim, a gente vai com aquela expectativa, com aquela ideia de que o adulto vai sozinho, que ele vai estar sempre motivado, que ele... Não é assim que funciona. As pessoas são muito complexas, elas são muito muito únicas, né? Muito peculiares. E nós, enquanto dirigentes, nós temos que entender essas pessoas, nós temos que motivar essas pessoas, nós temos que gerenciar conflitos, né? Nós temos que atuar como administradores de pessoas. Né? Então, o nosso plano de ação para a gestão de voluntários adultos, a gente precisa ter adulto qualificado no movimento escoteiro, adulto que dê uma boa atividade. Um adulto que o jovem saia contente no final e fala, poxa, isso aqui está fazendo alguma diferença em mim. Porque se a atividade for xoxa, ele vai para casa assistir TV, jogar Xbox, PlayStation 4, vai ouvir música, vai ficar sentado na praça batendo papo. Quando não vai, fazer outras coisas. Né? Todo mundo sabe, precisamos ter uma ótima atividade, mas isso não é um problema só de programa. O programa vai dar apenas o conhecimento. Né? A gente precisa fazer todo um conjunto de ações e o dirigente institucional deve conduzir algumas ações para garantir que aquele voluntário esteja motivado, contente. Então. Bom, como vamos fazer isso? Atração. Capacitando a unidade local para atrair um número de adultos adequado para a consecução de suas atividades. Agora você gostou, né, chefe? Imagina que você tem uma alcateia lá com 5 chefes. Tá bom para você? Né? O aquelá, o chefe da sessão, vai, faz o grande uivo, entra um outro chefe, faz um quebra-gelo, depois a gente pode fazer um jogo de base, fica um chefe em cada base, as matilhas vão rodando, a mesma coisa para a tropa escoteira, a mesma coisa para a tropa sênior. Você está olhando para mim falando, poxa vida, agora você está me falando paraíso. Pois é. Precisamos atrair pessoas, adultos para o movimento escoteiro. Não adianta a gente pegar só pai. Senhor, para você pegar muitos pais e compor uma
chefia de sessão completa, você precisa ter um grupo grande. Né? Se a gente fala assim, de 50 vem 10%. Pois é. Né? Se viesse 10% seria bom, mas não acontece. A gente precisa descobrir outros locais de atrair voluntários. Que locais são esses? Vou explicar para você rapidinho. Pensou em universidades, faculdades, escolas? Né? De repente, oferecer para os professores da rede municipal de ensino da sua cidade uma qualificação como educador escoteiro. Pegar uma faculdade de pedagogia e o pedagogo é obrigado a fazer estágio. A fazer estágio no grupo escoteiro? Nós somos uma instituição de educação não formal. Vamos captar adultos de outros locais, pessoal. A grande jornada já vai começar a estabelecer convênios com esses locais e falar, olha, ali tem um grupo escoteiro, ali tem um grupo escoteiro. Você que está fazendo pedagogia aqui pode fazer o seu estágio lá. Estava pensando outro dia, tem um grupo escoteiro ali no Parque da Água Branca, né? Ele fica ali na frente da Universidade 9 de Julho. E os alunos de pedagogia da Universidade de 9 de Julho estão com dificuldade de encontrar estágio. Olha só. E assim vai. Bom, manutenção. Ações que garantam que o voluntário esteja motivado, atualizado, não sobrecarregado e reconhecido por sua atuação. Não adianta colocar o sujeito lá e falar, vai com fé, meu filho. E aí, obviamente, que no programa, nos cursos de capacitação, a gente vai oferecer ferramentas para que essa manutenção do voluntário seja garantida. A gente tem que mudar um pouco a forma com que a gente conduz as atividades para o adulto no movimento escoteiro. Vou explicar por quê. As pessoas gostam de ser voluntárias, elas querem ser voluntárias, o voluntariado até é valorizado pelas organizações, enfim. Nós queremos pessoas que sejam voluntárias. Só que quando a pessoa se propõe a ser voluntária, a exercer o voluntariado dentro do movimento escoteiro, se exige dela uma dedicação que a maioria das pessoas não está disposta a oferecer. Olha, chefe, você tem que vir aqui todo sábado, ficar por 3 horas. Chegue, por favor, 1 ou 2 horas antes para a gente fazer um planejamento. Fique 1 hora ou 2 horas depois para a gente falar a respeito daquela atividade fora de sede que a gente vai fazer. E no final de semana que vem, chefe, você não precisa vir ao grupo, mas você vai ficar 2 dias, né? Acantonado ou acampado para fazer um curso. E aí, na quarta-feira que vem, chefe, à noite, depois do serviço, você dá uma passadinha lá na reunião do distrito. Então, o movimento escoteiro consome muito tempo das pessoas. Né? E eu sei que você, se você tem algum tempo de movimento, assim como eu, já viu casos de pessoas que tiveram problemas familiares por causa da dedicação ao movimento escoteiro. Né? Fala assim, você chega a esposa pro chefe e fala assim, você vai lá cuidar dos filhos dos outros, não cuida do seu dentro de casa. Às vezes pode ser verdade mesmo, a pessoa talvez está tão comprometida com o movimento que acaba deixando as outras dimensões da vida dela de lado. Nós temos que começar a pensar em como vamos viabilizar esse equilíbrio. Né? O chefe pode dedicar seu tempo para o grupo escoteiro, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua casa, para os seus outros afazeres, enfim, todos os trabalhos onde ele estiver envolvido. E para isso a gente precisa de gente, né? Então, por isso que tem aí no slide o desenho de uma engrenagem, né? A atração de pessoas vai ajudar na manutenção, né, das pessoas que já estão dentro do movimento. E a gente tem que avaliar a motivação dessas pessoas, se elas estão felizes, se elas estão satisfeitas, se elas estão sendo bem atendidas, para a gente reter essas pessoas no movimento escoteiro. A gente não pode deixar um voluntário adulto sair, desligar do movimento. Né? Foi por isso, inclusive, que até alguns anos atrás foi popularizado o Clube da Flor de Lis, né? Chefe, se você não puder ficar agora, pelo menos fica aqui no grupo e segura o cara, uma hora ele volta e tal, né? Porque a gente precisa de voluntário adulto. É um movimento de jovens, mas sem os adultos para apoiar, né? Fica complicado.
Terceira e última engrenagem, resgate. A gente, depois que a pessoa sai do movimento, parece que ela morreu. Né? Eu falo isso porque eu conheço pessoas que saíram do movimento escoteiro que... E aí, alguém do movimento falou com você depois de sair do grupo escoteiro? Não, nunca mais falaram. Ou algum chefe, né, que às vezes sai, vai resolver alguns problemas e quando ele volta vai visitar o grupo é visto como estranho. Né? Ao invés dele ser acolhido, ele é meio que apartado. Fala, você não faz mais parte daqui, você não é mais, né, desse grupo. E isso daí é uma grande bobagem que a gente está fazendo, né? Porque essa pessoa tem justamente aquilo que a gente comentou, tem conhecimento, tem experiência, tem vivência, que é a habilidade, né, em tocar as atividades. Essa pessoa poderia ser muito bem utilizada e ela deveria ser muito bem-vinda. Se não naquele grupo, em um outro. Né? Tem um ditado por aí que diz que o movimento escoteiro cresce por meiose. Já ouviu falar nisso? Assim, o grupo está ali junto, de repente eles brigam, dividem, abrem 2 outros grupos. Né? A gente pode criar outros formatos para isso, né? Outras configurações. Inclusive chamando esse pessoal que já fez parte dos quadros associativos da UEB para verificar se podem apoiar em alguma coisa. Né? Seja em curso, seja em expansão. Né? Olha, vamos abrir um grupo novo. Dá para você ir lá passar um pouco dessa sua experiência para aquele pessoal que não sabe de nada? Pô, não seria fantástico? Né? De repente, os nossos velhos lobos, né? Os chefes que já estão aposentados, que já estão com mais tempo livre, de repente eles poderiam se voluntariar para esse tipo de atividade. Bom, enfim, a gestão de voluntários, né, é uma grande ferramenta para a gente pensar em crescimento, porque a gente vai crescer o número de adultos, as atividades vão ficar melhores, e aí, obviamente, que isso vai acabar cooperando para a retenção do jovem e o aumento do efetivo. Né? Se você olhar a estatística, você vê que por que o movimento escoteiro está estável no estado de São Paulo? Né? Sai muita gente, mas entra muita gente. Daí o efetivo continua o mesmo. Se a gente melhorar a qualidade das atividades, o que vai acontecer? Para de sair, continua entrando, o movimento cresce. Vamos em frente. Segunda ferramenta é o que eu chamo de marketing, né? Marketing personalizado, marketing de personalité. Né? Ou o nome do projeto formalmente, apoio ao marketing local. Por quê? Eu já mostrei para você estatística aí mostrando que a gente é desconhecido. Vamos ser bastante pragmáticos e falar, ninguém sabe o que o escoteiro faz. Né? É por isso que quando a gente vai falar com o prefeito, vai falar, bom, o governador do estado, ele conhece a gente porque já vem sendo feito um trabalho institucional e ele já tem ligação com o movimento faz tempo. Né? Mas você vai para o prefeito de uma cidade, de uma outra cidade, ele não sabe bolhufas que faz escoteiro, fala, não sei o que esses caras estão fazendo aí, eu não vou dar nada para eles. Né? Então, na medida em que nós vamos nos tornando mais conhecidos, a gente vai obtendo mais facilidades que vão facilitar a vida do dirigente institucional e, obviamente, vai colaborar com o aumento do efetivo. Naquele caso, naquela pesquisa que eu comentei com vocês há pouco tempo, tinha um campo que a pessoa respondia: por que você queria ser escoteiro e não foi escoteiro? Por quê? E a maioria das pessoas fala, olha, não sabia onde tinha. Né? Então a unidade local, o grupo escoteiro, precisa se fazer conhecer. Né? Como? As pessoas da cidade têm que saber que o grupo existe, ou do bairro. Né? Esses jovens têm que fazer ações com a comunidade para que a comunidade sinta utilidade nos escoteiros. Né? E quando os escoteiros estiverem em atividades fora de sede e forem abordados, eles precisam fazer com que aquele interessado consiga chegar ao grupo escoteiro também. Né? Porque às vezes a pessoa se interessa e cai naquela, queria, mas não sabia. Poxa, eu tinha um grupo escoteiro do lado da minha casa, eu não sabia? Pois é. Bom,
que a gente vai fazer para apoiar esse marketing local, né? Ações promocionais, como é que o grupo vai se divulgar no seu entorno. A gente vai, enquanto região, né, facilitar a vida dos grupos escoteiros. Por quê? Primeiro porque, às vezes, no grupo escoteiro não tem ninguém com conhecimento nesse campo, não vai saber o que fazer. Ou, às vezes, não tem tempo. Ou, na maioria das vezes, não tem dinheiro. Né? Então tem que ser alguma coisa assim que dê para fazer com pouco dinheiro e a região escoteira vai agir como o quê? Alguém que facilite a vida no sentido de obter vantagens para a unidade local, conseguir fazer as suas ações de promoção. Né? Então, esses materiais, né? Essas facilidades podem ser de várias naturezas. Né? De repente tem um jornal local, a gente pega um jornalista voluntário que vai fazer um clipping, né? Vai fazer algum material, vai dar uma pauta para aquele jornal, vai fazer aí um meio de campo para que o dirigente da unidade escoteira local possa levar para o jornal algum material que publicável a respeito do grupo. Né? Materiais do tipo material de divulgação. Né? Por exemplo, eu tenho aqui uns panfletinhos, né? Uns panfletinhos sobre movimento escoteiro. O que vai acontecer com esse panfletinho? Alguém vai pegar, provavelmente escoteiros, os pais, podemos deixar em locais de grande circulação, igrejas, escolas, clubes, órgãos públicos, shoppings, locais de grande circulação, enfim, locais no entorno do grupo, onde fala, olha, o escotismo é isso, as idades atendidas são essas, você pode encontrar o grupo escoteiro nesse local. A um custo muito barato. Por quê? A gente vai fazer isso um acordo com algumas gráficas, e vamos falar para ela, olha, a gente se compromete a indicar a sua gráfica para vários grupos escoteiros, contanto que você faça um preço muito baixo. Né? Daí você está na rua, num sábado, né, de vestimenta, de uniforme, e alguém te para e fala, poxa vida, eu queria ir no grupo, olha, sabe o que você faz? Você pega ali, sabe onde é ali na área de não sei, e aí a pessoa fala, sei, dá para você me anotar no papel, e você não tem papel, não tem caneta, e fala, poxa vida, e às vezes a pessoa fala, até desanima depois, né? O que a gente pode fazer? Pegar esses cartõezinhos de visita que a Nacional desenvolveu o layout dentro do padrão de comunicação visual delas. Vou fazer a mesma coisa. Né? Você pega aqui o cartãozinho padronizado da OEB, coloca aqui os seus dados. Então, olha, no grupo escoteiro tal, atividade no local tal, de horário tal a tal, endereço, site do grupo escoteiro, pronto. A pessoa passou ali, você entrega o cartão para ela, olha, pode ir lá, eu vou te receber com prazer, está o meu nome aqui, você me procura, eu procuro alguém do grupo, pronto, facilitou. 1000 cartões, 10, 20 reais no máximo. Né? Dá para fazer para a chefia inteira, de repente pode ser o distrito pode fazer uma impressão por distrito, não sei. Né? Depois a gente pode entrar em detalhes com isso, como é que fica mais barato. Mas a ideia é a seguinte, a gente tem que passar um ar de profissionalismo. Porque eu não vou deixar um filho meu com 7 anos de idade para alguém que não sei o que vai fazer com ele. Né? A gente tem que dar a entender que nós somos uma instituição séria, que nós somos uma instituição secular, que nós somos uma instituição de voluntários, mas somos uma instituição profissional. Né? Todos nós sabemos o que fazemos, ninguém caiu do balão. E essas ferramentas vão ajudar o quê? A pessoa a conhecer, poxa, a vida ali tem um grupo escoteiro, eu vou lá, a você ter um contato e apresentar alguma coisa com mais qualidade, né? Alguma coisa à altura do que nós fazemos. E aí, certamente, a pessoa vendo que nós somos pessoas sérias, que nós temos um objetivo nobre, que nós somos
pessoas qualificadas, profissionais, certamente ela vai não só trazer o seu filho para fazer parte do movimento, como vai ajudar também na divulgação para trazer mais pessoas. Resultado disso? Crescimento. Se der tudo certo, chefe, vamos ter chefia para abrir o CATEA 2, não vamos ter problema na tropa sênior, ela vai uma tropa sênior com 4 patrulhas, olha que beleza, né? Sonhos que poderão ser realizados e estamos dando pequenos passos rumo a esse objetivo, né? Fala um pouquinho de expansão para terminar. Vou mostrar um negocinho para você, chefe, que você vai ficar empolgado, espero, né? Então a expansão, ela visa, né, viabilizar o crescimento e a participação de interessados em localidades onde não tem grupo escoteiro, né? As nossas ações com relação à expansão vão focar duas frentes. Primeiro, sistematizar ações para evitar o encerramento. Não queremos grupo escoteiro fechando, não é? Quando a gente começa a ver que o grupo escoteiro não está indo muito bem, ou de repente o comissário distrital ele verifica que tem algum problema que onde caiba um auxílio, a gente precisa ajudar essas unidades. Aquele grupo está perdendo a sede, poxa, vamos ver o que pode fazer, né? Ou fechou de vez, né? Por que fechou? Qual é a razão? Será que não dá para reabrir? Então, um foco da expansão é verificar grupos fechados, né? Porque fechou, um fechamento transitório, um fechamento definitivo, fechou mesmo, não tem jeito porque aconteceu algo que não dá para continuar. Pô, será que o seu material de campo não pode ser direcionado para um outro grupo que também está com necessidade? Pelo menos isso, né? Eu conheço histórias, fechei o grupo e o material ficou lá na minha chácara lá por décadas. Não sei nem se dá para usar. Paciência. Então, reabrir as unidades locais inativas, né? Lá em Santana, ali, na região de Santana, tinha um grupo escoteiro, que era o grupo escoteiro do chefe Elcio, o grupo escoteiro Fênix. Não sei se, né, parece que fechou, depois o chefe se perdeu, né? Será que não teria interesse em reabrir em outro momento, né? E assim, são tantos casos, né? Eu soube de reabertura de um grupo escoteiro agora, há pouco tempo, fiquei feliz. Por que de repente não existem outras pessoas interessadas em resgatar uma história tão bonita que aquele grupo fez, né? Então, uma das frentes é essa, né? Evitar o fechamento, verificar o que se faz se fechou e verificar a possibilidade de reabrir no futuro próximo, né? Ou direcionar pelo menos o recurso patrimonial para outra unidade que esteja precisando. Principalmente para grupos novos, que não tem patrimônio nenhum, né? Enfim. Segunda frente. Desenvolver ações visando estabelecer pelo menos uma unidade local em municípios com mais de 80 mil habitantes. Por que eu estou falando isso para você, chefe? Eu estava fazendo um estudo aí de onde tem e de onde não tem grupo escoteiro. E aí, eu descobri, por exemplo, vamos falar só de cidades com mais de 80 mil habitantes, né? Eu estive, alguns meses atrás, na cidade de São Roque. São Roque é uma cidade muito bonita, muito aprazível, né? No interior de São Paulo. Aí. Se alguém de São Roque quiser fazer parte do movimento escoteiro, não adianta, vai ter que ir até Sorocaba. De repente, caberia um grupo escoteiro lá em São Roque, né? Tem 85 mil habitantes. Vamos pegar outra cidade. Avaré. Conhece Avaré? Avaré também, 87 mil habitantes. Grupos escoteiros? 0. Sou de Avaré, quero fazer escotismo. 40 quilômetros de estrada até Paranapanema. Votuporanga, né? Até a terra dos meus primos. Também é uma cidade com 90 mil habitantes. Se meu primo lá de Votuporanga quiser fazer parte do movimento escoteiro, ele tem que andar 70 quilômetros, pegar aí estrada até Rio Preto. Né? E assim por diante. Se você pegar uma cidade tipo Itapeva, né? Itapeva tem 92 mil habitantes. Você sabe onde que alguém de Itapeva vai fazer escotismo, se quiser procurar o grupo mais próximo? Em Palmital, no Paraná.
Sério, ele vai para a região escoteira do Paraná porque ficou mais perto que achou grupos na região de São Paulo. Bom, e assim por diante, né? A gente pode pegar Leme, pode pegar Itanhaém, tem uma série de grupos aí que... Mariporã, tem uma série de regiões que precisam de um grupo escoteiro e de repente até as pessoas interessadas em colaborar com esse processo aí podem fazer uma frente de expansão nos distritos, né? Depois a gente pode configurar isso de uma forma melhor, mas é importante que a gente invista também nessa questão aí de garantir que a pessoa que queira fazer escotismo consiga fazer. Né? Bom, e aí, qual que é a ideia da expansão? Né? A gente faz uma divulgação na cidade, né? A gente vai usar mídia, né? Jornal, rádio. Inclusive, rádio pode ser utilizado tanto para crescimento quanto expansão. Né? Uma ideia, de repente, é pegar um locutor, gravar um spot padrão, né? A respeito de escotismo, e aí o grupo escoteiro leva até a rádio, de repente a rádio, se for assim uma rádio generosa, pode até veicular sem custo para a gente, né? Mas enfim, a gente divulga na cidade que vai ser feita a abertura, faz aquela reunião com os interessados, já verifica, né, que se poderia se formar aí uma comissão, né, para a realização de uma assembleia para abertura do grupo. E aí segue todo um trabalho orientativo, né? Com materiais que já existem, inclusive disponibilizados pelos Escoteiros Brasil, para que essa nova unidade possa atingir os seus objetivos. Bom, tem muito mais coisa para falar, mas vamos deixar um pouco para um outro momento. Mas eu agradeço pelo tempo que você dedicou a esse vídeo até agora. E caso você queira dar contribuições, críticas, comentários a respeito das nossas ideias para crescimento e expansão, elas são muito bem-vindas. Vou ficar muito feliz de trocar ideias com você sobre esse tema. Espero encontrá-los brevemente para comentar a respeito desses outros assuntos. Até a próxima oportunidade e sempre alerta!